Fala, meus queridos matemíticos! Bom, hoje eu estou rompendo um pouquinho aqui com a ordem de uploads do canal, fazendo uma aula rápida sobre logaritmos, em homenagem ao nosso querido Vinicião, um ex-aluno que solicitou que eu explicasse logaritmos, então vamos lá, certo? Primeira coisa que você precisa lembrar, logaritmo é uma operação assim como qualquer outra que vocês já estudaram. Na verdade, é a operação inversa da exponencial. Assim como a adição é o contrário da subtração, a multiplicação é o contrário da divisão, a raiz é o contrário da potência, aqui a gente tem o log sendo o contrário da exponencial. Bem tranquilo, né? Então vamos lá, vamos para a definição de log. Então temos aqui as partes de um logaritmo, vamos entender o que cada uma delas significa. Então, ó, esse carinha na frente do log é o logaritmando, aqui embaixo uma base e o logaritmo, que é o resultado disso tudo, tá? E isso significa exatamente essa exponencial aqui. Então, de uma maneira bem simples, eu estou pegando a base, elevando ao meu logaritmo e igualando ao logaritmando para chegar nesse formato exponencial aqui da frente, tá? E temos aqui as condições de existência do logaritmo. Então, para o logaritmo existir, tanto a base quanto o logaritmando tem que ser positivos, tá? Maior que zero, e a base tem que ser diferente de 1. Tudo bem? Então vamos lá para algumas consequências da definição, aplicando essa definição em alguns casos específicos, certo? Então, aqui nesse primeiro caso, quando eu tenho um log de A numa mesma base A, ou seja, o logaritmando é igual à base, transformando isso daqui numa exponencial através da definição, eu vou ter ó, A elevado a 1 é igual a A. E com certeza isso é verdade, por quê? A elevado a 1 é igual a A, que tem o exponente 1 escondidinho aqui também. Tudo bem? Segundo caso, então, um log, quando eu tenho logaritmando valendo 1, vamos ver o que acontece. Numa base A qualquer. Então, aplicando aqui a definição, A elevado a zero é igual a 1. Mas, vocês já aprenderam lá em potenciação que qualquer número elevado a zero dá 1. Com a pequena exceção do zero elevado a zero, né? Isso dá uma indefinição. Lá no vídeo sobre potência, que logo logo eu colocaria aqui no canal, eu explico isso mais a fundo. Não vamos entrar muito em detalhes a respeito disso aqui agora. Outro caso que acontece sempre, esse terceiro, quando eu tenho uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Tá? Então, eu tenho log de b numa base A igual ao log de c numa mesma base A. Tá? Se eu aplicar a definição aqui, eu concluo que os logaritmandos são iguais. De uma maneira bem simples, o que eu estou fazendo aqui é cortando os logaritmos e ficando só com os logaritmandos, tá? Fique muito atento que ó, os logaritmos têm que ter exatamente a mesma base para isso acontecer, senão eu não posso, certo? E tem que ser uma igualdade entre os dois exclusivamente. Legal, um quarto caso que acontece aqui também seria essa situação. Se você comparar, na verdade, aqui em cima eu estou desse lado da definição. Eu quero voltar para o passo anterior. Então, vamos lá. Voltando para a parte de log, eu vou ter ó, log de b na base A vai ser igual a isso aqui, que é log de b na base A. Ou seja, A elevado a tudo isso é igual a B, que é o que temos aqui. Ou seja, isso também é uma verdade. Certo? Beleza. E daí partimos algumas propriedades dos logaritmos que a gente usa na maioria dos exercícios. Explicando rapidinho, eu fiz uma pequena numeração aqui, P1, P2 e P3. Não tem nenhuma lei que fala que eu tenho que chamar essas propriedades
com essa ordem numérica, tá? Então, foi uma numeração feita por mim, sem problema algum. Vamos lá então. Essa primeira aqui é o log do produto. Então, quando eu tenho um produto aqui no logaritmando, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Isso é o log desse primeiro termo, desse primeiro cara aqui, na base A, mais o log desse segundo numa mesma base A, certo? Então, eu converti essa multiplicação numa soma de logs. Segunda propriedade, o logaritmo do quociente. Então, eu tenho um quociente aqui no meu logaritmando. É quase igual à propriedade anterior, mas o que eu vou fazer é mantenho o log do numerador nessa mesma base A, menos o log do denominador nessa mesma base A. Certo? Terceira, quando eu tenho uma potência aqui no meu logaritmando. O que eu vou fazer é pegar esse expoente e passar ele multiplicando o log aqui na frente. Então, ó, o que estava aqui em cima, ele caiu aqui na frente, multiplicando o log. Eu posso identificar isso facilmente a partir da primeira propriedade. Eu não vou demonstrar as 3 propriedades aqui nesse vídeo, porque gasta um pouco mais de tempo, vai acabar ficando muito extenso, já não é conveniente para o ensino médio. Se alguém achar interessante, deixa uma pergunta nos comentários que eu faço um vídeo posteriormente demonstrando essas propriedades aqui. Tá? Uma quarta propriedade é a propriedade de mudança de base, super interessante também, a gente usa em muitos exercícios, que diz o seguinte, ó, se eu tenho um log de A numa base B, só que trabalhar com essa base B não me é interessante, me interessava uma outra base, uma base que eu queira, tá? Então, às vezes no exercício é interessante trabalhar numa base 2 ou numa base 3, ou numa própria base 10, você que determina na hora da resolução. De uma forma genérica, eu quero transformar numa base C, tá? Então, para mudar da base B para uma base C, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o log desse logaritmando na base C, a base C é a que você quiser, dividido, então, sobre o log da minha base anterior, nessa nova base C também, que eu acabei de estabelecer. Tudo bem? Então, essas são as propriedades mais importantes dos logaritmos. A seguir, eu vou colocar alguns exercícios resolvidos, aplicando essas consequências, aplicando essas propriedades para a gente resolver. Só lembrando ainda uma pequena curiosidade, quando eu tenho um log de um número qualquer na base E, o E sendo aquele número de Euler, eu chamo isso de logaritmo neperiano, tá? Então, vira ln de A, ou seja, quando eu estiver trabalhando com ln, nada mais é do que um log na base E. Tudo bem? Então, pessoal, nos vemos na resolução dos exercícios. Um abração. Se até aqui já foi interessante para você, já conseguiu entender alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre logaritmos, já deixa um like e te vejo nos exercícios resolvidos. Um abração.